Olá pessoal que nos acompanha nas redes sociais, estamos com uma novidade aí, o canal Papo de Ciência e Cultura. Aproveitar e convidar vocês para se inscrever, deixar seu like e compartilhar nas suas redes sociais, dar essa força aí para a gente nesse começo. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, professora do Liceu de Acopiara, Elissandra. Elissandra é geógrafa. A Alessandra é formada na Universidade Regional do Cariri, não é isso? Cariri. A URCA. E hoje nós vamos falar de dois temas que têm preocupado as pessoas nessas últimas semanas, né? Primeiro é a tempestade de areia que tem ocorrido no interior de São Paulo. E por último nós vamos falar do tsunami que pode destruir a cidade de Fortaleza. A professora Elissandra vai explicar para a gente essa história que está rolando aí nas redes sociais e na mídia como um todo. Professora, primeiramente, seja bem-vinda, é uma satisfação recebê-la aqui e a sua fala inicial. Obrigada, é uma satisfação estar aqui, obrigada pelo convite. É sempre bom a gente poder compartilhar um pouco que a gente sabe, né? E eu me sinto honrada por esse momento. Professora, para começar, essa tempestade de poeira lá do interior de São Paulo, que você pode ver aí, o internauta pode ver nas imagens, coisa gigantesca, que tem um nome bem especial, né? Habub. Isso. Inicialmente, como é que a senhora explica essa formação dessa tempestade, dessa poeira, dessa nuvem, que pode chegar a 160 quilômetros de extensão e até 1 quilômetro de altura, né? Que está apavorando o povo da região oeste de São Paulo e chegando até no Mato Grosso do Sul. Como é essa história dessa poeira? Explica aí para os internautas. Então, primeiro é assustador mesmo, né? Porque é um evento que ele não é típico da nossa região, né? Do nosso país. O Habub, como você muito bem falou, é uma nuvem de poeira, é um evento, um fenômeno climático que ele surge a partir de massas de ar, massas atmosféricas frias, que quando ela, pelo peso, ela desce em camadas atmosféricas bem próximas do solo, ela faz uma pressão sobre o solo e levanta, né? Quando ela bate, que reflete no solo, vou falar assim bem no popular, ela acaba levantando esse paredão de poeira, esse paredão de areia. Isso é um fenômeno tipo de regiões desérticas, é um fenômeno climático de regiões áridas, ou seja, aí eu já chamo a atenção para um alerta. Por ser um fenômeno de regiões desérticas, nós, um Brasil que somos, o nosso país, ele é um país que tem como clima predominantemente tropical e suas variações, né? Não poderíamos, não é que a gente não poderia, mas é raro acontecer e por isso está causando tanta estranheza e tanta surpresa. Porque, na verdade, pelas nossas características de vegetação, características climáticas, não é um fenômeno que deveria estar acontecendo, mas está, né? Esse paredão de poeira, que no caso, no deserto seria de areia, no nosso caso é o que a gente chama de poeira, né? Uma nuvem de poeira que vem com ela também fuligens e fumaça. Por quê? Porque ela, como está acontecendo, é uma região sudeste, é uma região próxima a uma zona de convergência intertropical. E esse período é o período que a gente está. Setembro nós entramos na primavera. Então a gente saiu do período do inverno, que é frio e seco o ar. Estamos adentrando no período da primavera. E aí nós vamos ter um aumento da temperatura. Com isso, nós vamos ter, vindo da região sul do nosso globo, uma massa de ar fria subindo aqui na região para os trópicos, né? Com isso, essa massa, ela vai adentrar o continente e é quando ela vem naquela região que ela vai encontrar um fenômeno que está acontecendo, que está favorecendo para a nuvem de poeira, é que essa região de São Paulo, de Minas e do Mato Grosso, que onde está acontecendo, é uma região que vem enfrentando secas nos últimos anos, é uma umidade abaixo da média, é um aumento de temperatura acima da média e a chamada estiagem. Por quê?
É uma região que ela sofre, ela recebe influência que vem da Amazônia, a umidade da Amazônia. E nós percebemos que nos últimos anos a Amazônia ela vem sofrendo aí, tanto a Amazônia quanto o Pantanal, eles vêm sofrendo com os desmatamentos e queimadas, favorecendo essas estiagens prolongadas na região. Consequentemente, também o aumento de temperatura. Quando essa massa de ar fria vem, ela acaba fazendo peso e levantando, né, uma região que já está seca, um solo seco, que acaba levantando essa nuvem de poeira. Onde é que está o alerta? Se nós tivéssemos cobertura vegetal, a massa de ar viria, mas nós não teríamos esse paredão de poeira que está acontecendo. Por quê? O que é que está acontecendo? Massa de ar fria, contato com o solo, um solo seco, sem vegetação, levanta a poeira, né, formando esse paredão. Aí, assim, eu queria que você falasse para os nossos internautas qual é o papel do desmatamento da Amazônia na geração desse impacto, né, da formação dessa nuvem de poeira. Tem alguma relevância, tem alguma ligação com... Sim, é exatamente essa questão das secas na região, né? Uma região que está sofrendo com essa estiagem, então nós temos aí uma região agricultável, é uma região com alta produção do agronegócio voltada para a cana-de-açúcar, região ali de Ribeirão Preto, né, Catanduva. É uma região, Minas Gerais, a agropecuária extensiva, então nós temos aí um desmatamento também, não só o da Amazônia, a gente precisa lembrar disso, né? Então, assim, a Amazônia, o desmatamento, ela interrompe o ciclo de umidade da região, porque nós temos aí os chamados rios voadores, que vêm pelo paredão geológico ali entre a Cordilheira dos Andes e o Planalto Central, traz essa umidade para a região sudeste do país, promovendo os ciclos das chuvas. Com o desmatamento da Amazônia, né, as queimadas no Pantanal, nós estamos tendo nos últimos anos o interrompimento dessa dinâmica. E aí está promovendo estiagens secas, mais prolongadas na região do interior de São Paulo, Mato Grosso. Com uma região que já está seca, com a temperatura acima da média, e aí quando vem essas massas atmosféricas, aí ela vai encontrar exatamente esse ambiente mais quente, sem a vegetação, a cobertura vegetal do local, vai fazer com que haja esse movimento dessas massas, do solo, que está descoberto e vai levantar poeira. Ou seja, tem a interferência humana diretamente na formação desses fenômenos, né? No caso do Brasil, sim. Né? No caso de regiões áridas, né? O Habub, no caso do deserto, as condições climáticas de lá. A gente já sabe que deserto não tem cobertura vegetal. No Brasil, essa nuvem de poeira, ela tem sim, diretamente intervenção humana. Principalmente com a remoção da vegetação. Importante esse seu esclarecimento. E para a gente fechar esse tema, eu queria saber se tem alguma relação desse fenômeno lá em São Paulo com a formação de furacões que a gente observa em outros países, como os Estados Unidos, aquele movimento dos ventos, das massas, tem alguma coisa a ver ou são fenômenos diferentes? Não, são fenômenos diferentes, claro. São dinâmicas que acontecem em regiões intertropicais, né, ou então próximas. O furacão, né, ele acontece em regiões intertropicais, é a dinâmica de movimento de massa, mas não é o mesmo processo. No Brasil, assim como é improvável, né, é mais raro o Habub, um tornado, um twister, né, um furacão, ele é mais raro também. Não quer dizer que não vai acontecer, é improvável, mas pode acontecer, certo? Mas a dinâmica é diferente. Muito bem, professora. E o outro tema que a gente quer discutir, é um tema que está na mídia, na televisão, nas redes sociais, nos jornais impressos, revistas, que tem assustado um pouco, principalmente a população nordestina e em particular a cidade de Fortaleza, que é esse vulcão, deixa eu ver aqui, o Cumbre Vieja, esse nome espanhol, né? Espanhol. Esse vulcão está acontecendo na costa africana, mas é uma ilha que foi habitada, foi colonizada, melhor dizendo, por espanhóis, né? As Ilhas Canárias. Isso. E aí tem esse vulcão que ele pode fazer um grande derramamento, um movimento de terras, né? E gerar uma onda que chamamos de tsunami
e destruir a cidade de Fortaleza. Como é essa história, professora? Explica aí pra gente. Então, os últimos dias, né, a gente tem escutado muito sobre isso e principalmente questionamentos. Eu acho até interessante os meus ex-alunos e alunos também, eles mandam até meme para mim dizendo assim, eu vou procurar meu professor, né? Batendo na porta do professor que disse que era impossível um anti-tsunami no Brasil. E aí eu até rio disso porque realmente é um fenômeno que pra gente é impossível, não é impossível, desculpa, né? Como eu costumo dizer, assim, eu costumo dizer que para a natureza nada é impossível. Pode ser improvável, mas nada é impossível. No Brasil, quando a gente fala que é improvável haver tsunami, tem a ver com a questão das características geológicas do Brasil, né? Sua localização dentro da estrutura geológica. Nós estamos, né, no centro de uma placa tectônica consolidada, ela é extensa, ela é consolidada, então assim, fenômenos como terremotos e tsunamis, que são derivadas de terremotos, elas são improváveis de que se aconteça, mas não quer dizer que seja impossível. E aí nos últimos dias, com esse acontecimento geológico, né, de uma erupção vulcânica, como você mesmo falou, nas Ilhas Canárias, lá no noroeste do continente africano, abre-se o alerta, né, para um tsunami que pode chegar ao litoral nordestino. Não só Fortaleza, no Ceará, né, mas que pode banhar o litoral nordestino. E aí começa-se a polêmica. Pode acontecer isso? Pode. Geologicamente isso pode acontecer, mas a probabilidade é muito baixa. Por quê? Para que haja o alerta de tsunami dentro dessa erupção vulcânica, ela é viável sim. Por quê? Porque o Cumbre Vieja, ele é um vulcão que ele tem como característica a sua erupção por explosão. Então você tem ali um vulcão que está sendo concentrado muita energia, no seu interior está tendo aquela atividade e vai se concentrando energia. E aí chega um ponto de tensão que esse vulcão ele entra em atividade. Atividade essa que não vai ser, diferentemente de alguns outros vulcões que nós temos na dorsal mesoceânica, de erupção lenta, calma, ele é uma atividade de erupção explosiva. Então, ele vai ter aquela emissão de material de forma... De grandes materiais? Isso, de grandes materiais com grande força. E aí, por isso, ele pode gerar o que a gente chama de terremoto, no caso, o maremoto. Se acontecer essa erupção dentro, o Cumbre ele tem o seu pico na ilha, né, na parte externa, emersa, mas pode haver uma erupção na parte interna, dentro do mar. Se isso acontecer, aí nós vamos ter, dependendo da intensidade dessa erupção, nós vamos ter um movimento de massa, que no caso do mar, a água, por isso maremoto, uma onda, movimento de onda. E essa onda, ela pode ganhar proporção, dependendo da intensidade dessa explosão, ela pode ganhar uma proporção que vai cruzar o Oceano Atlântico, porque o continente africano está do outro lado, né? Percorrer todo o Oceano Atlântico e chegar no litoral brasileiro. Não só no litoral brasileiro, né? Mas nós estamos falando do Brasil, porque o movimento de onda, ele tem um arco, né? Ele é um raio. Então, ele vai se propagar para todas as direções. No caso, chegando até o Brasil. Para que haja essa tsunami que chegue a destruir a cidade de Fortaleza, precisa ser uma erupção muito intensa. Precisa ser uma emissão de um tremor muito intenso. Então, assim, nós estamos falando aí de intensidades acima de 8, 9 na escala Richter. E essa emissão de material também tem que ser em grande quantidade. Aí, no caso, essa atividade... Por conta da distância, desculpa. Geraria um terremoto também? Que aí você... A tsunami, ela nasce a partir do tremor, né? Do terremoto, que acontece dentro do oceano. Então, pela localização da ilha e esse tremor dentro da parte interna do oceano, poderia haver um movimento de massa, né, que no caso a água, chegando a gerar a onda gigante. Eu vi alguma analogia na imprensa falando uma comparação desse deslocamento de massa com alguém pulando dentro de uma piscina que gera aquela onda quando se pula.
É verdade isso? Sim, sim. Um exemplo também que você pode entender como que acontece esse tsunami é uma água parada, uma bacia, um recipiente, você joga uma pedra ou um objeto qualquer. Aí faz aquele movimento, né? Vai as ondas e elas vai se propagando em raio em todas as direções. Esse é o princípio da tsunami. E aí o que é que a gente percebe também? É um princípio físico, né? Eu não tenho muito conhecimento na área mas assim, que quanto mais se distancia do ponto central, maior é a onda, né? O movimento da matéria, a onda ela começa pequenininha, né? E ela vai aumentando o seu arco, né? E aí por isso que numa distância maior, essa onda maior, quando essa água que ela vem nesse movimento maior, que ele bate no Recife, na plataforma continental, aí ele forma a crista. Aí essa crista é a onda gigante. Então, assim, professora, a população do litoral nordestino, ela pode ficar um pouco mais despreocupada com essa situação. O vulcão ainda está em atividade, né? Está sendo monitorado. Ele pode durar dias, meses, anos em atividade, né? A ilha foi evacuada, está em monitoramento, inclusive as atividades sísmicas, né, em decorrência dessas erupções vulcânicas, e pode sim acontecer. Ele pode ir diminuindo a sua atividade, se acalmando, e ele pode se propagar por algum tempo e pode intensificar. Pode haver uma concentração ainda interna de energia que possa haver uma explosão maior dessa atividade. A natureza ela é imprevisível nesse sentido, professora, certo? E aí, se acontecer, pode vir sim a ter o terremoto e pode vir sim a ter a tsunami. Pela distância e pelas características que estão sendo as atividades vulcânicas, o risco da tsunami ainda existe, mas se houver ondas de 10, 15, 20 metros, 30 metros, que são as ondas destrutivas de uma tsunami, é improvável que aconteça, né? Nós temos ressacas de mar aí no litoral brasileiro com ondas bem maiores do que o que pode ser uma tsunami aí nesse sentido. E se por acaso vir a surgir esse tsunami, o Brasil tem tecnologia para detectar a aproximação dessas ondas gigantes? É importante esse esclarecimento para quem nos acompanha? Muito importante. Eu costumo muito discutir isso com os meus alunos, que assim, no Brasil não existe mais essa ideia de que não existe terremoto e que não existe tsunami. Como eu falei, é improvável, mas não é improvável, mas não é impossível. Nós temos já registrados atividades sísmicas, nós temos atividades que estão acontecendo. Mas porque, historicamente, pelas características físicas do nosso território, nós não temos essas atividades com grande intensidade, com grande frequência, nossa sociedade ela não é preparada para enfrentar nem um terremoto e nem uma tsunami. Nós não temos esse tipo de tecnologia de monitoramento. Então, assim, alerta de tsunami, para que a gente possa se preparar previamente. A nossa população não tem conhecimento prévio, treinamento para saber como agir nessas situações de um terremoto e de uma tsunami. Isso acaba sendo o fator social, econômico, ele acaba sendo um fator agravante nas consequências desses fenômenos naturais, certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Por nós não termos com frequência, né, no nosso território, nós não temos tecnologia e preparo para esse tipo de evento, e se acontecer, nós vamos sofrer mais do que países, regiões que já que têm isso como... São acostumados. Que são acostumados. Então, nossa estrutura física, prédios, né, nossas praias, elas não são preparadas nem para terremoto e nem para tsunami. Então, a população não é. O que é um fator que pode ser favorável para a gente é o quê? Uma tsunami que, se ela começar a se originar lá do outro lado do Atlântico, em um determinado momento, nós vamos ter um espaço de tempo para sair do litoral. Então, assim, está sendo monitorado. As instituições internacionais, elas estão monitorando e estão comunicando. Houve um tsunami lá, então, imediatamente, o sinal vai ser emitido.
como nós vivemos uma era tecnológica que estamos todos interagindo virtualmente, é online, virtualmente, ali em tempo real, nós vamos ficar sabendo. Então, a gente tem um espaço de tempo para evacuar a área, certo? Pelas proporções. Agora, resta saber, nossas estradas, nossa população, ela está preparada para sair de forma organizada, sem que haja danos? Aí eu te digo que não, né? E aí é onde a gente sente os efeitos desses fenômenos naturais. Eu costumo muito fazer essa comparação Japão-Haiti. O Japão, ele é uma ilha, assim como o Haiti, e ambos sofrem com terremotos. O Japão já teve terremotos com intensidade bem mais forte do que o Haiti, mas o número de mortos no Haiti é maior. Por quê? As questões econômicas, as questões sociais, elas favorecem para que a catástrofe no Haiti seja maior do que no Japão. É verdade. Professora, para a gente encerrar, as suas considerações finais sobre esses dois temas que a gente abordou aí, que é a sua mensagem para a população, o que é que fica, né, desses exemplos que a gente está vendo aí, dessas agressões do homem ao meio ambiente e esses impactos, né, esse retorno que tem acontecido aí, esses prejuízos. Então, com relação a tsunami, né, que pode vir a banhar o litoral nordestino, eu acho que, assim, como tudo na vida, a gente tem que estar preparado, né, mas não precisamos fazer do medo a nossa chave motivadora, né? Nos prepararmos, principalmente nossos governos, os nossos instrumentos públicos, como polícias e tudo mais, bombeiros, está em alerta sobre isso e a gente cobrar deles uma estrutura como essa, né? Apesar de não ser corriqueiro, mas nós precisamos estar preparados para qualquer eventualidade. E quanto população também, ficar atento a isso. E se caso acontecer, procurar áreas mais altas, né? Não precisa vir necessariamente para o interior do interior. Nós temos próximo ao litoral áreas mais altas que pode vir se afastar do litoral, né? Mas de forma ordeira, corriqueira. Não creio, mas isso é uma opinião minha, né, que vai ser necessário. Mas como eu disse, é improvável, mas para a natureza nada é impossível. Com relação ao Habub, né, eu acho que é um momento crucial, que a gente precisa sim parar para analisar, observar quanto sociedade civil, quanto sociedade política, né, para essa dinâmica que o homem moderno, essa sociedade moderna, essa relação que nós temos com o meio ambiente. A Terra ela já tem aí aproximadamente 4,6 bilhões de anos que ela vive essa dinâmica de evolução. Ela já tem todos os seus ciclos climáticos, hídricos, num processo sistemático, ordeiro e organizado. O homem vem e interrompe essa dinâmica que já está aí há 4 bilhões de anos sendo formada, 4,6 bilhões de anos sendo formada. E essas ações do homem interrompendo, né, toda essa dinâmica ordeira, coordenada que a Terra tem, diante das nossas atividades, os nossos hábitos de exploração e degradação do meio ambiente, nós temos aí uma sociedade moderna que se criou, se estruturou com aquela ideia de que o meio, a natureza está aí para a gente usar e abusar dela sem nos preocuparmos, como se fosse infinito esses recursos, né? E como se nós até mesmo não fizéssemos parte dela. E agora a gente está presenciando esses efeitos voltando para nós, que são exatamente um aquecimento global, um derretimento das geleiras, o aumento dos níveis do nível dos mares, um fenômeno climático como uma nuvem de poeira que acontece numa região que pelas características físicas não deveria acontecer. Isso são sinais que a gente já está recebendo que nós precisamos rever, que nós precisamos repensar a nossa relação com o meio ambiente. Sabendo que nós fazemos parte desse ecossistema, nós não estamos à parte dele. E que tudo que nós fizermos com relação à exploração desse meio ambiente e desses recursos, nós vamos receber de volta. Então, é preciso nós pararmos, a sociedade precisa parar, repensar o nosso uso
a nossa relação com esse meio ambiente, de forma que a gente possa não só diminuir esses agravantes, essas consequências que a gente já está vendo que são negativas para nós, como garantir que nossas gerações futuras, elas possam ter ainda disponível recursos e ambiente favorável para a sobrevivência. Porque agora nós estamos falando da nuvem de poeira, mas a gente poderia estar falando, por exemplo, da estiagem, a gente poderia estar falando aí da escassez das águas nos rios, que está provocando uma crise hídrica, que está provocando uma crise elétrica para a gente, né? E que também vai alterar também a questão do fornecimento de alimentos. Então está tudo interligado. Se nós não nos vermos dentro desse processo e continuarmos nessa dinâmica de exploração desenfreada, nós vamos pagar altos preços por isso. É verdade, professora. Então, quero agradecer a sua participação, ter atendido o nosso convite. E, pessoal, esse aqui foi mais um Papo de Ciência e Cultura. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Um grande abraço. Um abraço, até a próxima.